a mesma escala, não, as mesmas regras não valem para escalas diferentes. Então, uma política que funciona no nível local não necessariamente vai funcionar no nível estadual, no nível federal e muito menos no nível global. Então, quando você começa a pensar em termos de escala, você vê que algumas das ideias que tomaram conta da modernidade, isso pensando desde do século XIX, do século XVIII, século XIX para frente, não levavam em consideração escala social para pensar o que era possível ser feito e o que devia ser feito. Os principais exemplos que dá para dar é o próprio comunismo soviético, que era expansivo e global e antilocalista por natureza. O Brasil é um país continental, então você tinha sempre essas forças centrífugas no Brasil, assim, das pessoas querendo se separarem, justamente porque elas não tinham tanto em comum assim, não estavam tão próximas, não tinham relações estáveis, relações iteradas, ou seja, você tinha um grupo aqui no Rio Grande do Sul, outro grupo no Nordeste, de São Paulo, todo mundo meio isolado. O Brasil sempre foi uma espécie de um arquipélago, assim, que foi mantido meio que a força primeiro pela coroa e depois pela coroa brasileira e por Brasília no geral. Então, sempre tentando manter essa integridade nacional do território contra os vários movimentos separatistas e localistas que estavam mais preocupados com as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que elas conheciam diretamente. É importante a gente falar que o Brasil, apesar de ser uma república federativa, né, ele acaba tendo um alto grau de dependência da capital e então, assim, não é o mesmo nível de independência que a federação se propunha ser na teoria, né? Acho que isso acaba sendo um grande problema. E quando a gente fala esse menos Brasília, mais Santa Catarina, a gente está brigando, sim, por esse localismo, né? Não. E a gente vai aí para um conceito de Taleb de novo, que é o skin in the game, né? Então, quando a gente tem um político que está aqui na nossa cidade, na nossa Câmara, utilizando somente serviço público, afinal, como é que é a frase mesmo dele que ele colocou? A da água? Só pode administrar a sua vida quem bebe a mesma água que você. E isso tem tudo a ver com o princípio do skin in the game. É difícil de traduzir skin in the game. Acho que a ideia de que você arrisca a própria pele, que a tua pele está em jogo. Mas o que ele quer dizer com isso, que faz parte do princípio do localismo, é que as pessoas que tomam as decisões têm que sofrer as consequências das decisões que elas tomam. Isso é uma outra coisa que o localismo, enquanto política de autonomia, é interessante, porque se você quer mudar alguma coisa, você tem que convencer bem menos pessoas, quanto mais localista for o sistema. Você não precisa ir lá para Brasília convencer todas as pessoas do Brasil inteiro da tua ideia. Inclusive, uma das coisas que é interessante do localismo é a ideia de variação. Então, se você tem um limite local para as regras, para as leis e para as instituições, você tem mais variação, porque cada lugar vai ter um conjunto de leis diferente. Então, você tem a vantagem de que se você está você pode tentar mudar o lugar que você está, e a escala para você fazer isso vai ser pequena, ou você pode simplesmente dizer, eu não gosto do jeito que está aqui, eu não gosto das regras que está aqui, sei lá, você mora num estado americano que é mais contra armas, eu não gosto. Beleza, então você vai para o Texas, então de lá você pode andar com metralhadoras na rua e é esperado e é normal. Então você tem essa vantagem de poder votar com os pés também, que é um feature do localismo que eu acho que faz muito bem, que eu acho que a gente tinha que trazer mais para o Brasil mesmo, porque eu acho que o Brasil é extremamente massificado, é tudo muito igual, e você tem muito pouca variação interna, muito pouca variação nos estados, muito pouca variação nas cidades, e eu acho que todo mundo vivendo nessa experiência ia gostar muito mais, porque ia ter mais opção, ia poder ver o que funciona, o que não funciona.